Olá, conversa de peso de hoje vai falar de Novo Hamburgo, vamos falar de política. Recebe novamente aqui nesse espaço o nosso vice-prefeito da cidade para a gente conversar um pouco mais sobre política. A gente já conversou sobre o perfil dele, é só recuperar lá no YouTube os conversas de peso que nós já fizemos. E o vice-prefeito Márcio Liders tem a característica de enfrentar os problemas de frente, diretamente, verticalmente. Foi assim quando discutimos aqui por esse espaço as questões apontadas pelo ex-prefeito Paulo Ritzel, e ele veio aqui para debater, pediu que a gente conversasse sobre isso publicamente, porque foi assim que, então, Paulo Ritzel também tinha discutido isso, né, Márcio? É uma honra te ter de volta à nossa Vale TV e, muito especialmente, ao meu Conversa de Peso. Muito obrigado pelo convite, para mim é um grande prazer, sabes que é um grande amigo já de tantos anos, né? Já nessa trajetória aí política, quando iniciamos aí no movimento estudantil, né, Rodrigo? Vão quase 30 Quase anos 30 ainda. anos, são pelo menos 29 anos aí, quando tu eras presidente da UNH, né? Lá em 93 Pois é foi dizer, em isso. 93 tu começaste o Eu movimento? comecei em 92, né, no Grêmio do Oswaldo Aranha. Foi a primeira vez que eu participei, que a Fernanda ainda era, Fernandes Manioto, era presidente do Grêmio na época. saudosa Fernanda. Participei ali, aí em 93 fui eleito presidente do Grêmio, em 94 entrei para o MDB e comecei a militar, fui concorrer ao NH. Mas desde então, uma filiação a um partido, Um partido só. ao MDB. Por que aquela escolha pelo MDB naquele momento? Hein? Olha, era uma tendência até bastante forte a opção por partidos de esquerda naquele momento, né? Foi logo ali incentivado ainda pelo Fora Collor em 92, né? Que a gente Perfeito. vivenciou isso na Fizemos pele, juntos. né? E houve uma projeção do movimento estudantil de novo no Brasil naquele momento. Né? Então, a cooptação pelos partidos de esquerda, PCdoB, PT e tal, era bastante forte. Mas o MDB também tinha um braço, né, do movimento estudantil, que hoje não faz mais parte do partido, que era o MR8 na época, que era quem comandava a União Gaúcha de Estudantes. Né? Então, foi meio que por ali que a coisa começou e fui 2 vezes vice-presidente da União Gaúcha de Estudantes, e ali que a trajetória toda começou, esse envolvimento também com o MDB. E é importante também destacar, e eu gosto bastante de falar disso, porque o MDB, de fato, não é um partido, né? Ele foi criado como um movimento para redemocratizar o Brasil, Ele então... agregou sobre um guarda-chuva Exato. tudo que não era arena Exato. naquele momento. Então eu me identifiquei com aquele projeto, com aquele discurso, né? E para mim aquilo ficava muito claro assim, quais eram as intenções e quais eram as bandeiras do MDB. Mas naquele momento que tu chegas ao MDB, que ano exatamente? Foi em 94. Tu não tinha padrinho político, Não, mas não. ao contrário, não, né? As pessoas mais proeminentes na política, de alguma forma, elas têm uma representação, né? De alguma forma, elas têm já uma inserção social, e a tua inserção ela era muito singela, recém-iniciando o movimento estudantil, político, partidário, sem uma tradição familiar, sem um movimento social que te embarcasse aqui em Novo Hamburgo de uma forma tão contundente, né, como a gente tem hoje o nosso prefeito, que participou Verdade, de uma verdade. associação de classe como a CI, né, e assim, tradicionalmente, historicamente, ou empresário, não. Tu enxergava a política como um caminho para ti, associado à tua profissão, que é o direito, né, mas a política como um caminho necessário na tua caminhada, na tua trajetória de vida. Por que isso era tão óbvio para ti, a necessidade da militância? Eu acho que essa questão tem muito a ver com as questões particulares de cada um, de ter essa liderança, né, de buscar sempre esse espaço de liderança. E eu digo sempre que na época em que eu era criança, que tu era criança, não se falava ainda em questões relacionadas, por exemplo, à hiperatividade. E eu era uma criança muito hiperativa, né?
e não era bem visto naquela época a hiperatividade. Eles te castigavam se tu era Era relho, hiperativo. né? Te Em castigavam casa quando era era relho. hiperativo. Então eu sempre digo que a política, de modo geral, o movimento estudantil fez muito bem para mim, porque eu consegui canalizar toda aquela energia de hiperatividade que eu tinha para uma coisa construtiva, né? Eu me encontrei, né? Aquilo foi uma coisa que fez parte da minha vida e acabou me encontrando. Eu me encontrei ali porque aí nós íamos para congresso, nós passávamos em sala de aula, nós íamos debater, nós fazíamos manifestações, né? Era uma coisa assim que me mantinha ocupado o tempo inteiro e me mantém até hoje, né? Então, aquilo eu me encontrei. E é difícil, né, para as pessoas muitas vezes encontrarem um caminho a seguir na vida e eu consegui me encontrar na política, né? Muito embora goste muito da minha profissão, gosto do direito, a trajetória que eu construí de vida foi na política, né? A gente está começando essa conversa dessa forma para falar sobre o que é mais importante hoje a gente conversar com o Márcio. Que sim, claro, é as questões da política em 2022, temos eleições de vizinho, mas passa especialmente por uma decisão tomada agora de desfiliação do partido da tua vida inteira, de 28 anos de militância, partido que não só tu ajudou a construir em Novo Hamburgo, tu ajudou a transformar ele em Novo Hamburgo. Vamos lembrar que o MDB era a prefeitura municipal de 78 A até 96. 96, Isso. e era uma Novo Hamburgo, e que perdeu o poder quando chegava, né, a militância ao MDB. Isso é a história viva da nossa cidade, né, Márcio? Verdade. O MDB perde o poder naquele momento para um empresário que se apresenta conversando com a cidade, exatamente porque não conseguiu, ao longo de 20 anos, se reinventar, se enxergar de uma forma diferente. Se renovar. Já não trazia mais soluções para os problemas das pessoas, da cidade, desse organismo vivo que é uma comunidade, que é uma cidade, né? E aí, bom, aí vocês voltam depois. Aí outro MDB com Jair Foscarini, tem uma passagem ali, começa a recuperar um espaço também na Câmara de Vereador, né, que era hegemônico nos anos 80. Poxa, tinha 95% da Câmara de Vereadores do MDB. Vamos lembrar que José Sarney fez todos os governadores do Brasil na eleição de 1988, Verdade. sem exceção, todos do MDB. Ele que não era nem orgânico do MDB, né? É verdade. Mas fruto daquela política, daquela esperança que a política trazia para uma vida, para um país que também se abria, se enxergava, começava a se olhar no espelho realmente, começava a ser protagonista das suas escolhas, né? E o Márcio abre mão disso agora, 28 anos depois, desse MDB que tu fundou, tu refundou, porque ele era MDB, ele passou a ser no final dos anos 70 PMDB, porque daí muda a nomenclatura, que hoje volta a ser MDB, então recupera esse movimento de raiz, mas que também não se reconhece muito nessa disputa entre velhos caciques, quase todos já não mais em atividade, né? Não existe mais um Requião orgânico, mas não existe mais mesmo um Orestes Quércia, um Jarbas Vasconcelos, um grande nome, Verdade. um Pedro Simão com Foz seus de 90 Andrade. e tantos, um Ulisses Guimarães, né, o senhor Diretas, o Tancredo Neves, que não chega a mostrar, não teve oportunidade, falece antes de mostrar a que foi eleito, né? Então, um MDB de muitos MDBs, como um movimento que nasceu tão plural, permanece tão plural. Mas que é teu partido que tu ajuda a definir e influir diretamente na escolha, por exemplo, desse jovem Gabriel Souza como candidato a governador. Tu foste muito importante na caminhada do Gabriel. Claro que sim. Né? Contra, ou não necessariamente contra as pessoas, mas contra movimentos antigos, ultrapassados. E vitorioso dentro dessa construção, inclusive. Eras pré-candidato a deputado estadual, sendo vice-prefeito. E daqui a pouco tudo isso tu tinha desenhado para teu 2022, já não é mais. O que aconteceu no meio desse caminho aí? Às vezes, Rodrigo, é necessário a gente baixar as velas e esperar o melhor tempo para prosseguir a viagem. É isso que eu estou fazendo nesse momento. Eu não tenho nenhuma mágoa ou nenhum problema com o MDB, no sentido de ter saído brigado, de qualquer coisa nesse sentido, ter saído magoado, não.
eu acho que é necessário, às vezes, se reinventar. E por que que isso acontece neste momento especificamente? Porque o MDB também precisa encontrar um caminho, né? E talvez eu não consiga ter força suficiente neste momento, sem parar e pensar, sem parar e refletir, para dar essa continuidade também que é tão necessária para encontrar o caminho do MDB. Hoje nós temos grupos de extrema direita dentro do MDB. Nós temos grupos de extrema esquerda, que são em menor número, mas existe dentro do MDB. Muito embora o MDB sempre tenha contemplado, né, diversos ideais internos, nunca foi tão forte, né? Nunca teve esse movimento tão arraigado, assim, talvez até mais para a direita, muito mais próximo do que o PP prega do que o próprio MDB pregava, né? Então, algumas defesas assim que eu não consigo identificar mais o MDB. Entende? Eu não consigo enxergar mais o que é o MDB. E eu sei que a política é dinâmica, eu sei que as coisas acontecem, mas eu também entendo que é necessário dar uma freada, dar uma parada, parar e refletir. Eu acho que também o cenário político, de um modo geral, está prescindindo de refletir um pouco mais, né? Nós temos que parar um pouco mais e pensar, porque as coisas vão acontecendo numa velocidade tão grande nos dias atuais que os atropelos vão tomando conta e a gente não vai conseguindo encontrar os caminhos ou delinear os caminhos que são melhores, não só de forma pessoal, mas para aquilo que a gente entende enquanto sociedade. Então, esse é um dos fatores. Mas, falando na continuidade, no atropelo, em 97 comecei a trabalhar com o Jair Foscarini na Assembleia, depois, em 2003, fui para o Palácio Piratini com o Ibsen, trabalhei junto com o Germano Rigoto, retornei quando terminou o governo do Rigoto para Novo Hamburgo, trabalhei no hospital e ali decidi que deveria ter uma profissão, né? Porque entendi também que política não podia ser uma profissão para mim e eu também não queria ficar à mercê de eleições para poder sustentar minha família, para poder ter uma carreira, e identifiquei que era necessário ter uma profissão e fiz isso. E não me arrependo de ter feito, né? Me formei em Direito, sou advogado e estou licenciado agora por conta do meu posto, mas tive uma experiência bastante importante também em escritórios de advocacia, que isso também ajudou, né? Porque não basta ser advogado, tem que saber advogar, né? Então tive que abdicar um pouco até da vida política, da convivência política nesse período. E em 2013 fui convidado pelo Raul Cássio para ser chefe de gabinete dele na Câmara de Vereadores, né? Eu confesso que naquele momento eu não estava nem esperando por isso, não era uma pretensão minha retornar. Tinha recém aberto o meu escritório, né? As coisas estavam andando, então não era uma pretensão, né? Acabou acontecendo, até pelo meu histórico, por tudo. Na época o Nelson não podia permanecer, porque o Issur tinha sido eleito, e aí o Raul acabou optando por mim, e é uma excelente pessoa, um grande amigo, né? Que aprendi muito também, e é uma pessoa formidável. Mas ali também foi apresentado, ali que eu conheci de fato o Sergião, conhecia ele assim, de vista, mas ali tive uma convivência diária com ele na Câmara de Vereadores, onde se enxergou também a necessidade de tomar conta do partido, né, de fazer um projeto de futuro para o partido, porque a gente vinha de derrotas sucessivas também para a prefeitura e a gente não queria mais isso, né? Então se criou esse projeto e esse projeto veio até abril deste ano, quando outra chapa venceu a eleição do diretório e também o Raul já fora do cenário eleitoral, né? Muito embora participando ainda do partido, não tão ativamente como antes, mas fora, né, da Câmara de Vereadores, faz uma falta tremenda Para a cidade. para a cidade, não só para o partido. Não, dizer isso, para a cidade. A minha pré-candidatura vinha agregando bastante apoio na região, até porque desde 2002 Novo Hamburgo não tem um deputado estadual do MDB. Foi a última eleição do Jair Foscarini, em 2002, em que eu participei, 20 anos. E isso para mim também... E me desculpa, mais do que isso, vem tendo sucessivas derrotas cachapantes, né? Mesmo o Raul, um cara de comunidade, acaba não conseguindo fora daqui construir Mas, puxa, aí a gente olha
que foi a eleição, que foi o pleito que o Luz fez, deputado estadual. O Raul... Muito diminuto, ainda muito menor. A candidatura do Raul, ela veio numa suplementação... Ele entrou ali na última exato. hora, né? Foi em junho, né? Porque o Jair Foscarini faleceu em 20 de maio Isso. e ele acabou virando candidato em junho. Isso. Então, o tempo foi muito curto, né? Mas o Raul fez uma votação expressiva, ele fez 15 mil votos num tempo recorde. Sim. E sem contar sem que construção externa. na região todo mundo já estava comprometido. Quando a gente foi buscar os apoios, já estavam comprometidos. Exatamente. Mas ele sentiu também ali, já naquela época, uma ausência de parte do partido também, de dar colaboração, de ter uma unidade partidária maior. Ali o Raul já sentiu isso. E eu presenciei, estava junto com ele naquele momento, né? Estava junto na coordenação da campanha e presenciei. E aí nós tivemos esses contatos todos que nós viemos fazendo para pré-convenção, para pré-candidatura a deputado estadual, indo muito bem, com apoios fortes em São Leopoldo, na região. O partido inteiro fechado. Fechado. E o Serjão seria o meu coordenador de campanha aqui em Novo Hamburgo, né? Tanto é que no dia que ele faleceu foi o dia que a gente convenceu ele a concorrer a presidente do partido, né? Foi o dia que ele disse sim, né? A gente ficou até o meio-dia conversando com ele, ele disse, não, vou buscar unidade, vou tentar unir também todos os lados e vou colocar meu nome à disposição para ser presidente do partido. E ele veio a falecer. Isso também desestabilizou, né? Porque não era minha pretensão participar daquele pleito eleitoral, quem estava cuidando disso era o Serjão, né? Até por força de estatuto eu não podia concorrer não só a presidente do partido, mas os prefeitos e vice-prefeitos do MDB, por força de estatuto, não podem concorrer a presidente do partido, a vice ou qualquer cargo da executiva, eles ficam alijados da direção partidária. Então, nos últimos 9 anos eu participei da direção partidária e por força de estatuto não podia participar mais. Então, ficava difícil até fazer uma campanha nesse sentido, porque eu não era candidato, não podia concorrer. Mas ainda assim levamos o projeto, ainda o nome da chapa acabou sendo optado por todos, de colocar o nome do Sergião, que foi um momento assim impactante para todos, né? Era um grande amigo, né? Uma grande liderança, muito bem, né? E representava bem a comunidade. E acabou que a maioria decidiu por um caminho do partido, é legítimo. Eu respeito essa decisão, acho que o partido tem que decidir e não é uma pessoa que tem que decidir pelo partido, né? É assim que as coisas são, democraticamente, é republicano isso também. Só que a partir dali eu parei um pouco para refletir também sobre questão de candidatura, sabe? Tudo isso começou a ficar meio truncado, assim, e eu também não podia correr o risco de ir para uma candidatura com o partido desunido, né? Não era essa a minha intenção, né? E também, não só pelo perigo de fazer feio numa eleição daqui a um pouco, estando desunido, né? Mas também pela dificuldade de construção que nós teríamos para 2024, por conta disso, né? Então também preferi, nesse momento, parar e refletir um pouco qual é o caminho. Ainda tem um projeto que está andando, que é o projeto para o qual fui eleito, né? E nós temos até 31 de dezembro de 2024 para tocar esse projeto, e é um projeto muito importante também para a cidade, né? E a gente vem dando continuidade nisso desde 2018, que foi quando eu entrei no governo através da Comusa, né? E de lá para cá, minha relação com a Fátima continua cada vez melhor e a gente continua fazendo um excelente trabalho pela comunidade, e é assim que nós vamos continuar. Com relação a destino político, a gente tem tempo para avaliar essas coisas aí. É fato, Márcio, que de alguma forma as pessoas que hoje coordenam o partido, né? Quando fala de um grupo expressivo, esse grupo é muito liderado sempre por líderes, né? Liderado por líderes, perdão da redundância, mas são as mesmas pessoas que impediam, em vários momentos, a renovação do partido. E a gente acompanha de perto a política local, a gente sabe o quanto o partido perdeu lideranças como o deputado Issur, por não enxergar, por não querer talvez uma renovação, por não acreditar no novo, por não permitir que lideranças jovens ocupassem espaços,
Eu estou falando do ISUR, posso falar do Nácio Luciano, Também. que é exatamente a mesma situação, e tantos outros nomes que saíram de lá e que começam a alçar voos na política local, porque não se enxergavam contemplados dentro das suas ansiedades. Tu hoje, uma exceção, que jovem, lutou para Daquela turma, né, Rodrigo? Vamos conversar um pouco sobre isso na volta do intervalo. Tá bem. Hoje, numa conversa de peso com o vice-prefeito de Novo Hamburgo, Marcos. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o vice-prefeito de Novo Hamburgo, Márcio Líderes, num oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado no Serra Parque em Gramado, em novembro, na 0 Grau. E o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Uma perda enorme do Serjão, né? Uma liderança humana, sensacional, político de base social ampla, e as pessoas que não gostavam de Serjão não podiam ficar brabo com ele, porque ele atravessava a rua para te dar um abraço. É verdade. Não importa como estava, para ele não tinha tempo ruim. E, enfim, uma perda lamentável para toda a comunidade, para nós que desfrutamos da amizade dele, perder o carinho dele, né? Perder a presença dele, a força, a intensidade dele, né? Era um cara que, bom, se ele ia para frente, era certo que ia dar tudo certo, porque ele assumia a responsabilidade, batia no peito, e talvez por isso tenha partido tão cedo, né? Resolvendo tudo, batendo no peito e puxando as responsabilidades todas para ele, né? E isso, claro, como a gente está recuperando aqui, bagunça ainda muito mais essa realidade dentro do partido, visivelmente rachado, mas não ao meio, porque havia uma liderança política e eleitoral, de densidade eleitoral muito forte na gestão desse partido, e uma minoria ali que foi se agigantando a partir daquele movimento exatamente da perda dele, né? Que leva então com a tua decisão de não concorrer mais à eleição a deputado estadual, e não permanecer mais no teu partido de 28 anos desde quando a gente sonhava muito em mudar o mundo. A gente começou a sonhar, na verdade. Não desistimos ainda, né, Márcio? Não, Está aí como vice-prefeito da nossa cidade. E eu te provocava em relação a esse MDB que acaba fechando espaços em algum momento para a juventude. E quando eu falo em juventude, não falo só da renovação da ideia, das ideias por idade, porque isso é pouco, né? Não necessariamente jovens terão boas ideias, mas novas ideias, muito por jovens que eram promissores dentro da política e que estão aí. Deputado estadual está aí, o PP fez ele, Surcor, Nácio Luciano, nosso vereador, secretário municipal de saúde durante esse período tortuoso da pandemia, e hoje também se posicionando como pré-candidato a deputado estadual, né? Como fica esse MDB com a tua saída, Márcio? Tu vai lembrar, porque tu também é remanescente daquele período ali do movimento estudantil em que nós tínhamos aí pelo menos umas 30 lideranças jovens ali. Geleia. O MDB as nossas reuniões do sábado de tarde eram de diretório lotado de jovens. Claro que a gente sabe que era outro período, né, que nós tínhamos, como a gente já falou no bloco anterior, um movimento estudantil, né, forte naquele período. Plural. Então, mas deles todos, né, restou eu no partido. Né, de todos aqueles que participaram daquele período, que eram remanescentes da minha época, que entraram também comigo, foram tolhidos, Márcio? Aos poucos foram, alguns se desgostando, alguns se desiludindo, outros procurando outros caminhos, né, mas foi indo dessa forma até que chegou a minha vez, né? E eu digo para vocês com muita tranquilidade, Rodrigo, que eu nunca tive pretensão de ser candidato. Sempre fui uma pessoa de bastidor,
Verdade. né? Desde jovem sempre estive envolvido em coordenação de campanha, em cuidar de marketing de campanha, tanto é que entendo bastante disso e sempre fui um militante partidário de pedir voto na rua mesmo, de ir entregar santinho, de sair com bandeira. Essa sempre foi a minha função e eu sempre gostei disso, né? E procurar administrar essa questão partidária também, dando a minha contribuição como presidente de juventude, que foi por 2 oportunidades, estando na executiva do partido, fui presidente do partido por 2 oportunidades, fui vice-presidente, fui secretário-geral, né? Sempre tive envolvido com isso, né? Quando o partido precisou de mim, eu estava pronto para concorrer, né? Nós tivemos candidato preterido, nós tivemos candidato que abdicou, né? E chegou a minha vez, né, de ser o candidato. Mas nunca foi uma imposição, né? Nunca foi uma imposição de dizer assim, não, eu quero porque eu quero e eu tenho que projeto ser. pessoal. Não, sempre foi através do grupo partidário e isso para mim é o mais importante e na minha concepção vai continuar sendo assim e tem que continuar sendo assim, né? Agora, com relação ao futuro do MDB, ele precisa se reencontrar, né? Eu não tenho instrumentos nesse momento para auxiliar nisso, né? Eu pretendo buscar outra direção, buscar outro caminho, e acho que é importante, porque a política, de modo geral, está bastante difícil, principalmente a política partidária, né? Está difícil se identificar em algum lugar hoje, né? Enxerga a possibilidade de tu estar apoiando o Gabriel na caminhada dele, Simone Tebet na caminhada Olha, dela? tudo é possível, né? O Gabriel é um grande amigo, né? E não foi diferente. Ele está passando por uma dificuldade bastante grande também, que é esse conflito Pressão, né? geracional dentro do MDB, né? E não é fácil transpor isso, né? Ainda mais quando o Partido Nacional, e a gente sabe isso pelas notícias que veiculam na imprensa, diz que não vai dispor, por exemplo, de fundo eleitoral para a campanha se não apoiar o candidato do PSDB. Então, ele fica num brete, numa situação bastante complicada, porque como é que tu vai fazer campanha dessa forma, né? Então, acho que até final de julho, que é quando vai haver a convenção, muita água vai rolar ainda até lá, né? E eu espero que ele consiga transpor, porque ele é uma jovem liderança que demonstrou que tem capacidade, né? Ele foi presidente da Assembleia Legislativa, um dos mais jovens, né? Trilhou o caminho também, que nem eu trilhei, desde a juventude, desde o movimento estudantil, até chegar a deputado estadual e fazer um excelente trabalho. Então, tenho certeza absoluta que seria um excelente governador. Imagino que essa libertação partidária, vou liberdade, SIC, minha liberdade de tomar essa fase, ela também te oportunize focar ainda muito mais na tua missão como vice-prefeito. Não tenha dúvida, né? E isso é um compromisso meu com o município de Novo Hamburgo para o qual fui eleito, né? Iniciou em 2018, quando entrei na Comus, esse compromisso, prosseguiu durante aquela gestão, veio para durante a campanha eleitoral, em que eu tive uma participação bastante intensa na campanha eleitoral, né? Dei todo o possível para a gente conseguir ter êxito, porque o projeto para a cidade de Novo Hamburgo é o mais importante, a gente não podia retroceder, né? A gente não pode retroceder, a gente tem que avançar. E nunca se gerou, nos tempos mais recentes, tanto emprego como a gente tem gerado na cidade de Novo Hamburgo, né? Nunca se teve assim um ambiente, né, de retomada, né, da confiança dos investidores como a gente está tendo na cidade de Novo Hamburgo nos tempos para cá, né? E principalmente nesse segundo governo agora, que a gente está conseguindo colher, né, esse trabalho que já foi feito. Então, essa continuidade, né, que não é continuismo, né, como diziam alguns no passado, mas dá continuidade ao trabalho, que é o que vai oportunizar com que a gente faça com que Novo Hamburgo volte a ser dos hamburguenses, volte a ser do seu cidadão. A prefeita Fátima está no seu segundo mandato, não é possível que concorra à reeleição, abrindo caminho e, com certeza, uma disputa para vários dos seus correligionários, inclusive de partido, né? Mas para todo mundo que faz parte da base do governo ou que está na oposição, e vários nomes já despontam aí, alguns naturais de antes, alguns novos agora. Natural a gente pensar em ti como pré-candidato a prefeito, mesmo com tanto tempo pela frente, ainda mais de 2 anos e meio pela frente ainda de governo, mas não de período eleitoral de 24. Tu enxerga essa possibilidade mais próxima hoje ou mais distante neste momento? Olha, isso até em conversa que eu tive com a prefeita sobre essa situação eleitoral, porque é um pouco cedo para a gente falar para a eleição de 2024,
e é um assunto que vai vir à tona com muito mais força depois das eleições desse ano. Mas né? que passam por eleições Claro, desse passa ano, pelas né? eleições desse ano, né? Os caminhos vão ser trilhados muito por ali, né? Quais os caminhos que a gente vai trilhar? Mas essa discussão a gente tem que ter muito pé no chão na hora de fazer escolhas para candidaturas, né? E isso vai ter que ser analisado quais são os melhores nomes no momento certo para poder levar o projeto adiante. É A assim gente que eu está penso. vendo na Câmara de Vereadores um certo tensionamento com a chegada do vereador Luz, com o falecimento do Serjão, que já se posiciona na oposição naturalmente, É que agora talvez por revanchismo. Não, é que agora também, agora é natural isso acontecer nesse período que nós estamos prestes a ter uma decisão eleitoral estadual e nacional, né? Então já começa uma ebulição, porque todos sabem que passado esse período eleitoral, todo mundo já tem que começar a pensar em reeleição, inclusive os vereadores, né? Em qual caminho seguir, em qual caminho vão seguir para a administração municipal, o que que pretendem, de que forma vão compor isso. Então essa ebulição dentro do legislativo é Está sob natural. controle essas forças, Márcio? Eu acredito que sim, porque o mais Porque importante não é o... necessariamente os vereadores olham para o melhor para a cidade. Não, mas, Está todo mundo pois fazendo é, política também ali. mas o mais importante eu acho que é o infelizmente. diálogo da administração, né, com Perfeito. o legislativo, né, sempre ter aberto o diálogo, explicar as matérias, explicar a importância das matérias e construir junto. Só eu e tu conversando aqui agora. Bastante gente chamando para conversar, hein? Bastante gente. Muitos partidos. Eu até fiquei surpreso. É o vice-prefeito da cidade. Sempre bom falar contigo. Da mesma forma. Que bom te ter sempre conversando de peito aberto sobre as questões que são tão importantes para ti, tão pessoais, mas que acabam sendo públicas naturalmente pela figura pública que tu é, que tu ocupa, né? Sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez pelo convite e sempre à tua disposição. Hoje numa conversa de peso com um homem filiado 28 anos ao MDB da cidade, um grande quadro que o MDB de alguma forma abre mão nesse momento, né? Ou que ele decide caminho sozinho, não é comigo que nós vamos junto nessa barca. Márcio Líderes, vice-prefeito da cidade de Novo Hamburgo, no oferecimento Sicredi, Faculdade NH, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.